Competência 2, ele vai olhar para 3 situações no seu texto. O tema, se o seu texto é uma dissertação argumentativa, e se você usou o conceito de outra área do conhecimento. A segunda competência é um pouquinho mais complexa, eu costumo chamar do coração da prova de redação do Enem, porque o que acontece? Na prova de redação do Enem, quando aparece lá a competência 2, ela avalia o texto, se o participante fez uma dissertação argumentativa, se ele trabalhou o tema, e tem uma terceira situação, que é se ele aplicou o conhecimento de outra área. Ou seja, para eu alcançar a nota máxima na competência 2, eu preciso usar o conceito de outra área do conhecimento. Então, o que significa isso? Significa que, quando eu estou escrevendo sobre um tema, é muito importante que eu tenha a habilidade de usar história, sociologia, filosofia, literatura, cinema, física, biologia. Ou seja, quando eu consigo usar esses elementos dentro do meu texto, isso significa que a sinalização para o corretor é que eu apliquei o conceito de uma outra área do conhecimento. Bom, então o texto dissertativo argumentativo, né, a maioria dos participantes compreendem e com certeza já escreveram ao longo da vida escolar. O segundo ponto, que é o tema, tanto no tema quanto no conhecimento de outra área da área do conhecimento, a outra percepção, né, de filosofia, cinema, enfim. Então, o que acontece? Aí, nessa hora, é onde a gente tem, digamos assim, o grande ruído da nota. Vamos pegar o exemplo do ano passado. O ano passado era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. E muitos participantes, eu olhei depois, né, as redações que não foram tão bem pontuadas, eu consigo ver nos microdados do INEP, e o que a gente percebe? Que teve muita gente que escreveu sobre cinema. E a proposta temática era sobre a democratização do acesso ao cinema, ou seja, do espaço físico. Então, embora o filme fosse um assunto contemplado ali dentro dessa temática, ele não era o tema central. Então, isso é um problema para os participantes. E por que é um problema para os participantes? Porque na hora que você constrói a linha de argumentação, quando você constrói esse processo, você precisa estar muito centralizado na proposta temática. Porque essa proposta temática é que vai determinar qual vai ser o andamento da linha argumentativa que você vai fazer. Então, isso daí eu chamo do coração da redação, por quê? Porque quando você erra o tema, automaticamente você determina aí uma queda muito grande na nota. Uma outra situação que acontece é o seguinte, que a prova de redação ela tem o tema e ela tem uma coletânea. Normalmente essa coletânea vem com 3 ou 4 textos motivadores. Então, o que muita gente às vezes erra como direção? Eu preciso me debruçar sobre a coletânea, porque o enunciado da prova de redação do Enem é: a partir das informações presentes nos textos motivadores e dos conhecimentos que você construiu ao longo da sua vida. Ou seja, eu tenho que usar a coletânea como um direcionador do meu olhar. Então, eu preciso mergulhar na coletânea porque ela também vai sinalizar para mim quais são as problematizações que quem fez a redação estaria pontuando ali como uma referência maior. Então, isso é muito importante, né? Ele olha para o tema, então esse é o primeiro passo, olhar para o tema e fazer questões para o tema. Então, na democratização do acesso ao cinema, vamos pegar um tema que eu estou apostando para o Enem, que é a evasão escolar. Né? A evasão escolar no Brasil é um tema que eu acredito que poderia aparecer na prova do Enem desse ano. Então, a evasão escolar, eu olho para o tema e aí eu faço perguntas para essa questão.
por exemplo, por que ocorre a evasão escolar. E a partir dessa pergunta eu vou criando outras perguntas para fazer uma conexão de ideias. Então, por que que acontece, né? Por que há evasão escolar? E aí eu posso também ir perguntando quem são, né, os jovens que evadem, ou seja, quem são os jovens que saem da escola, que abandonam o processo escolar. Essa relação tem uma relação de classe social, essa relação está ligada à grande questão da desigualdade presente no país, enfim. E aí, a partir desse ponto, eu começo, então, a raciocinar a ideia que eu vou discutir. E o outro ponto, e aí eu acredito que é onde a gente vai ter as definições das notas mais altas, que é quando usa o conceito de outra área do conhecimento. Então, isso também virou uma febre, né, no Brasil. Então, muita gente que faz a prova do Enem sempre coloca uma referência, vai lá e cita um poema, ou então cita um verso de uma música, um filme, ou a ideia de um filósofo. E muita gente faz isso de maneira mecânica. Ou seja, o cara vai lá e decora uma frase, né? A pessoa vai lá e decora uma frase do Kant, por exemplo, coloca lá na redação. Então, como se né, servisse para qualquer tema da redação, né? Exatamente. Então, e aí a ideia é todo mundo fazer uma reflexão e pensar o seguinte, que usar a referência de outra área significa fazer com que essa referência ela se entrelace naquilo que você está colocando ali como discussão. Então, se eu estou citando um sociólogo, um filósofo, se eu estou citando algum indivíduo nessa relação, eu preciso, de alguma forma, fazer essa referência conectada ao meu texto. Eu não posso fazer essa referência simplesmente aleatória. Por quê? Porque essa é uma questão que os corretores eles estão corrigindo o Enem há muitos anos, né? Vários corretores já corrigiram as provas passadas. Então, essas são questões que, na hora do treinamento dos corretores no INEP, eles fazem esses comentários e orientam. Muita gente que pega ali, né, uma referência e coloca, e quando vai ver, não tem uma articulação dentro da estrutura textual. Então, isso é um erro grave, isso pode reduzir muito a nota. E se você gostou desse conteúdo, deixe aqui o seu like, comente e marque o seu amigo que precisa conhecer esse conteúdo, encaminhe para toda a sua turma e marque aqui para salvar na sua área e poder ver esse conteúdo depois. E tem muito mais conteúdos como esse nas nossas redes sociais, no Instagram e no Facebook, @FaculdadeUCL, e no nosso canal do YouTube.